Salve galera do canal! Antes de mais nada eu quero pedir para você que já é inscrito no canal, não esquecer o like nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, aproveita que você está aqui, já curte o vídeo, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos toda semana, beleza? É isso aí. Recapitulando de onde a gente parou, eu parei de uma situação que a gente viveu, que ele estava falando de relações nossas para terceiras pessoas, né, para outras pessoas, só que ele não me dava crédito daquelas coisas, né, que ele falava que dava prazer nele, que eram incríveis, que eram, sabe, ele estava dando conselho de como prender um cara, sabe, de como deixar o cara de quatro por você e tal. E ele estava falando de coisas que eu fazia com ele na cama, mas ele não estava me dando crédito daquilo. E eu me senti, ao mesmo tempo que muito humilhado, eu me senti lisonjeado, porque eu sabia que ele estava falando de mim, mas ele não estava me dando crédito, então era um misto de sentimentos. E a nossa relação era basicamente isso, sabe? Era um morde-a-sopra o tempo todo. Ele sempre teve muita dificuldade para acordar de bom humor. Ele sempre acordava mal-humorado e eu sempre acordei bem, né? Porra, mais um dia, graças a Deus. Como Deus é bom, gratidão sempre por mais um dia. Quem sabe esse dia não vai ser o dia que a minha vida vai se transformar, enfim. Já ele odiava acordar, então eu dava bom dia pra ele, ele não respondia. Nos finais de semana que a gente ia ficar em casa, ele já falava, deixa eu acordar a hora que o meu corpo achar que eu devo acordar e não fala comigo. Então, tipo, era muito estranho que a gente levantava e a gente não se falava, né? Ele tinha algumas manias que me incomodavam muito, como não dar descarga quando usava o banheiro. E eu não estou falando do número 1. E isso me incomodava muito, mas é como eu disse, eu estava dentro de uma relação muito abusiva, então eu queria de qualquer forma conquistar ele. Certa vez ele fez piada com o meu romantismo com as meninas, né, com algumas amigas nossas. A gente estava no churrasco e aí a gente estava falando de coisas ridículas e tal, e aí ele foi e brincou, falando que era ridículo o fato de eu o tempo todo ficar colocando bilhetinhos para ele, né, com frase melosa: eu te amo, que o seu dia seja incrível, bom dia, eu te amo, que o seu dia seja incrível, bom dia, hoje é o seu dia, eu acredito em você, bom dia, você é a razão da minha vida. E sempre colocava um bilhetinho assim, com um bombonzinho, com chocolate, e ele fez chacota disso, e aquilo fez com que eu me sentisse extremamente mal, e eu parei de fazer. Eu parei de deixar bilhetinho para ele, parei de deixar chocolate para ele, e todo dia de manhã, quando eu acordava, eu lembrava disso, e eu ficava mal por não estar fazendo aquilo, porque eu sabia que para ele era ridículo. E aí depois ele me perguntou, e aí eu falei, e aí ele pediu para me continuar, porque ele estava brincando e não sei o que, ele não queria me deixar mal, mas parecia que o tempo todo ele se esforçava para fazer com que eu entendesse que eu nunca ia ter o sentimento dele. Eu lembro também do nosso primeiro dia dos namorados, que eu fiz um café na cama, sabe? Eu comprei bolo, pão, aí eu comprei frios, suco de laranja, fiz um café fresquinho, leite, presunto, queijo, pão de queijo, e fiz aquela mesa gigantesca assim no nosso quarto, né? Nossa cama era pallet, então a metade do pallet assim, aí eu tirei foto, coloquei no Facebook, falei coisas bonitas pra ele. Aí quando ele acordou, escrevi coisas bonitas pra ele. Quando ele acordou, que ele olhou do lado, que ele viu toda aquela comida, ele olhou pra mim, ele simplesmente levantou, foi no banheiro, voltou e deitou na cama. Aí ele olhou pra mim, aí eu falei, bom dia, feliz dia dos namorados. Aí ele, bom dia, o que que é isso, é uma oferenda? Aí eu, não, porque como hoje é dia dos namorados, é o nosso primeiro dia dos namorados, então eu queria que a gente ficasse o dia inteiro na cama, que a gente se curtisse, e eu fiz um café da manhã pra você comer na cama.
Aí ele, eu sou um boi agora para comer um bolo inteiro, para comer um pão inteiro, para comer 2 pães, um bolo inteiro. Enfim, começou a pôr defeito, né, no nosso café da manhã. E eram essas atitudes pequenininhas que, sabe, eu nunca me esqueço também do meu primeiro aniversário, depois, quando a gente tava namorando também. Era meu aniversário, né? No dia do aniversário dele, eu fiquei espalhando coisinhas pra ele durante, sabe, tipo no banheiro, deixei um bilhetinho no espelho com um bombonzinho. Aí do lado da cama dele, eu deixei um bilhetinho com um presentinho. Aí em cima da pia da cozinha, que eu sabia que ele ia tomar café, eu deixei outro bagulho pra ele, e assim foi, no dia do aniversário dele. No dia do meu aniversário, a minha mãe me ligou pra me dar os parabéns e tal, e ele tava deitado do meu lado. Conversei com a minha mãe, e aí continuei conversando com os meus pais, né, durante aquele período, naquela manhã. Ele levantou e foi pro banheiro. E aí quando eu passei em frente à porta do banheiro, agradecendo pro meu pai, obrigado pelos parabéns e tal, aí ele levantou do vaso onde ele estava fazendo o número 2 e pediu para que eu fosse até ele. Aí eu fui, entrei no banheiro onde ele estava fazendo o número 2. Aí ele falou, é seu aniversário? Eu falei, dia 15. Aí ele, parabéns. Então, ficou marcado, sabe? Tipo, o cara tava literalmente fazendo merda, né? Sentado no vaso. E ele só lembrou de me dar os parabéns porque ele ouviu eu conversando com os meus pais no dia do meu aniversário. E aí eram essas situações que eu vivia com ele, sabe? A nossa primeira discussão não foi por causa de nada dentro da nossa relação. Eu lembro como se fosse hoje também. Aquele amigo que tinha falado mal dele pra mim e falado mal de mim pra ele, a gente se encontrou, né? Tava ele e o namorado dele na época, mais o casal de amigas, as mesmas de sempre, né? Que a gente ia pra lá com uma frequência, e elas vinham na nossa casa também com frequência. E a gente tava todo mundo reunido, bebendo, curtindo, se divertindo. E esse menino, esse amigo nosso, ele tinha trocado de celular. Na época era um Motorola. E ele tinha um sensor ele desbloqueava com o rosto da pessoa, né? E quando ele viu esse celular na mão desse menino, ele pediu pra ver e ficou fuçando no celular do menino a noite inteira. E quando a gente saiu de lá pra ir pra casa, a primeira coisa que ele fez foi entrar no Google para saber a marca do celular, o modelo do celular, as cores que tinha e em que loja que tinha, e que ele precisava urgentemente trocar de celular. Aí isso virou uma discussão, né? Virou uma discussão, uma briga entre nós. Foi a nossa primeira briga. Eu falei pra ele assim, você vai trocar de celular? Ele, vou. Eu gostei daquele celular. Eu falei, tá, mas tem 4 meses que você trocou de celular. Ele, mas se eu tivesse visto aquele antes, eu teria comprado daquele. Aí eu questionei ele, eu falei, você sabe como é o nome disso, né? Aí ele, o quê? Eu falei, isso é inveja. Quando você olha uma coisa que outra pessoa tem e age desesperadamente da forma que você está agindo para ter um igual, para mim isso é inveja. E isso não faz mal para aquela pessoa que está sendo invejada. Isso faz mal para você. Para com isso, você não precisa disso. E aí isso virou uma discussão. Porque ele começou a falar que eu dava atenção para as outras pessoas, porque eu dava importância para as outras pessoas, porque eu julgava ele o tempo todo e não sei o que, e fez aquele carnaval por causa disso. A nossa primeira briga foi por causa de inveja dele para com o celular de outra pessoa. Só para vocês tirarem daí como a nossa relação era bem complicada. Nessa mesma sequência, né, durante esse tempo que a gente ficou junto, ele não queria mais morar onde eu morava, porque a nossa casa era pequena demais. Tinha sala, quarto e cozinha. E o banheiro era muito pequeno. Apesar do nosso quintal ser muito grande, o banheiro era pequeno, o quarto era pequeno. Ele queria algo maior. E aí, por insistência dele, eu fui alugar uma casa que era o dobro do aluguel de onde eu morava, para poder satisfazer a vontade dele. A casa era maior, entre aspas, né? Ela tinha sala, era 2 cômodos só. Era um quarto com cozinha,
Só que a cozinha a gente dividiu em dois e virou sala e cozinha porque ela era muito grande. E o quarto também era gigantesco. E nós tínhamos um quintal bem menor do que o quintal que eu tinha, só que era independente. E era o dobro do aluguel. Mas aí a gente mudou para essa casa porque ele queria muito morar nessa casa, então eu fiz a vontade dele. E aí a gente fazia churrasco todo final de semana. Todo final de semana a gente assava 2 ou 3 peças de carne, né? De contrafilé, de picanha, porque a mãe dele ganhava no mercado onde ela trabalhava. Ela trabalhava no Novo Atacado, eu não lembro se ela era auxiliar de limpeza ou se era auxiliar de cozinha, mas ela trabalhava lá. E aí, quando as carnes estavam próximas do vencimento, eles separavam elas para poder colocar numa oferta e depois ir para o lixo, caso não fossem vendidas. Ai, desculpa, gente. Espirrei. Perceberam, né? E aí ela dava um jeito de levar para casa. E aí dividia com a gente. Um detalhe, gente. No começo eu não sabia que era dessa forma, né? Que ela fazia para conseguir aquelas carnes. Ele falava que ela ganhava no trabalho por causa próximo da data de validade. E eu acreditava, como sempre, né? Como eu venho dizendo aqui desde o começo dessa série de vídeos, eu não sei se era ingenuidade minha ou se ele realmente, para mim tudo fazia sentido o que ele falava. Então eu acreditava nele. E era basicamente isso. Então nossos finais de semana eram incríveis, porque estávamos entre amigos, né? E aí algumas pessoas se afastaram da gente, porque ele determinou que não ia aceitar qualquer pessoa dentro da minha casa, e que se as pessoas viessem, as pessoas iam ter horários para ir embora, e se as pessoas viessem, elas teriam que trazer cerveja para minha casa. Então muita gente deixou de ir na minha casa por não gostar dele, muita gente se afastou de mim por causa dele. E aí a minha vida foi ficando cada vez mais triste, porque eu estava vivendo um relacionamento extremamente abusivo, onde eu não era respeitado, onde eu era humilhado o tempo todo, e as pessoas, né, os meus amigos, os nossos amigos em comuns, que faziam parte da minha vida, estavam se afastando de mim por causa das atitudes dele, né, por causa do jeito dele. Mas isso é pauta para o próximo vídeo, que eu continuo contando e... Nossa, já está quase 13 minutos, gente. Beijo, até o próximo.